Olá, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos, né, a mais um episódio ou vídeo se você estiver vendo do YouTube. Porém, eu não tenho certeza se eu vou colocar esse áudio no YouTube ou se eu vou fazer em vídeo. Enfim, que era para ter sido ontem, porém eu gravei tudo e vi que o microfone não estava funcionando. Se vocês, né, ouviram, o último episódio foi há 1 mês e meio. Tem gente, ai gente, que alegria. Tem gente me cobrando para um próximo episódio. Só que as minhas crianças estão de duas, né? Estão de férias e acaba que toma todo o meu tempo. Se você é mãe ou pai e fica em casa, né, que cuida assim em tempo integral das crianças, nessas férias, sabe que toma muito tempo. Real toma muito tempo. E como eu fico para dar atenção para elas, acaba que eu não consegui gravar. Só agora, hoje, inclusive, que foi quando eu arrumei um tempinho. O episódio de hoje é sobre uma mulher que está sendo falada ultimamente. Ela está sendo bem falada ultimamente por um caso que aconteceu aqui no Brasil, no Sul, acho que foi no Paraná, que está sendo comparado com o caso dela. Só que não tem muito a ver, porém, né, acharam que seria bom colocar o nome dela na operação. A operação chama Júlia Tofana, né? Que é a mulher que envenenou a sogra e mais alguns parentes. A operação se chama Júlia Tofana. E. Ué, Aquatofana. Não, Júlia Tofana, colocaram o nome da operação. Porém, ela não usou a aquatofana. Ela usou somente o arsênico, né? O veneno ao arsênico, que é um composto químico. Então é isso. E a aquatofana, né? A criação da Júlia Tofana, ela tem outros ingredientes ali no composto, ali na composição. Vamos lá. Júlia Tofana nasceu em 1620, nascida em Pálamo, na Itália. Ela morreu em 1651, aos 38 anos de idade. Jovem, né? Jovem. Ela era considerada bruxa, foi uma e assassina, mas ela era assassina. Ela é considerada hoje o que a gente chama de serial killer, que naquela época, né, eu acho que, se eu não me engano, o termo serial killer, ele foi em 90 que começou a se falar em usar esse termo serial killer. 80, 90, a gente aí me perdoe se eu errei, okay? Mas é basicamente isso, foi em 80, 90, mas eu acho que foi em 90, se eu não me engano. Ela era considerada uma bruxa porque ela era cosmetóloga, ela trabalhava com fármacos, cosméticos, e no século XVII, quando uma mulher sabia demais, né, para uma mulher, que era o pensamento deles, que sabiam demais para uma mulher, ok? Ela era chamada de bruxa. Se tivesse conhecimentos em plantas, né, com efeitos curativos ali, ela era considerada bruxa. E outras, né, eu posso fazer algum vídeo ou um episódio sobre isso, se vocês quiserem, mas tinha outras coisas também que faziam uma mulher ser considerada bruxa. Ela era simpatizante de mulheres que eram presas a casamentos tóxicos. Naquela época, as mulheres eram obrigadas a se casar, né? Elas não tinham poder de escolha. Hoje nós podemos escolher com quem a gente vai se casar. Eu escolhi casar com meu marido na idade que eu casei. Só que naquela época as mulheres se casavam aos 12 anos, que é um absurdo até pra hoje, né? Se casar aos 12 anos é um absurdo, tá, gente? Não concordo com isso, não. Naquela época tinha que se casar muito jovem, gente. Criança ainda, né? Praticamente. Não tinham entrado nem na adolescência. Eram obrigadas a se casar, eram obrigadas a ter filhos. Muitos maridos tinham um relacionamento extraconjugal, né? E assim, violentos, entre outros milhões de coisas e de abusos diferentes que elas sofriam. E até hoje isso acontece. Até hoje nós mulheres sofremos bastante. Eu não me incluo nisso, né? De um relacionamento tóxico, mas sobre o que acontece com muitas mulheres hoje em dia.
E naquela época elas se viam presas, né? Que hoje nós podemos se divorciar, separar. Lá não. Se elas se separassem, gente, era melhor que elas morressem do que fazer isso, porque elas não iam ter para onde ir. Elas iam morrer de fome, porque a família não aceitava. Mas, de qualquer forma, eu acho que era melhor, né, se arriscar a sair de um relacionamento do que fazer o que elas faziam. Mas, pra época, não tinha outra opção a não ser fazer o que elas faziam, tá? Não estou passando pano, só um adendo aqui pra gente ter noção de como era no século 17, 1600, né? Até os dias de hoje é complicado, mas naquela época era realmente muito complicado. Ela se via simpatizante de mulheres que estavam em relacionamento tóxico, em homens agressivos, e isso fez ela se compadecer dessas mulheres, né? Júlia, ela era filha ou neta de Tofana de Dânamo. Gente, cara, eu procurei demais em vários meios de comunicação diferente para entender um pouco mais sobre a história, porque como é uma história de quase 400 anos atrás, é muito complicado. Tem muitas inconsistências, né? Porque 400 anos atrás, se coisas de 20, 30 anos, 10, 15 já se perdem, né? Elas têm fragmentos ali, vão se perdendo. Imagina uma história de 400 anos. Então se perde muita coisa, fica muita coisa assim no ar, né? Sem dar para entender, não dá para entender direito, mas eu fiz uma pesquisa. Eu fiquei dias tentando, né, fazer o possível para conseguir achar e trazer tudo certinho para vocês. Então, eu vou falar possivelmente muitas coisas, porque tem coisas que não dá para ter certeza. Possivelmente ela era filha, né, ou neta de Tofana de Dânamo, então não sabe se ela era mãe ou vó da Júlia. A Tofana de Dânamo, ela foi executada em Parlamo em 12 de julho de 1633, acusada de envenenar o marido. Então, a sementinha do envenenamento já tá na família, né? Já tava ali, ela já tava sabendo, ai meu Deus, não tô rindo de. Ai, gente, não estou rindo de desrespeito, ok? Já tá na mente, já tava ali ali, né? Aquela coisa de envenenar pessoas. E marido, né? Não se sabe se ele era agressivo ou nada, mas a avó ou mãe dela, mas eu acho que é mãe, se eu não me engano, que eu pesquisei mais, só que em muitas fontes diz que era mãe, outras que era avó, então eu vou trazer aqui mãe ou vó, mas vamos colocar como mãe. Foi acusada de envenenar o marido Francesco, né? O Francesco foi envenenado. E ela foi morta. E a Júlia, ela inventou o veneno, né, a aquatofana, em 1940. 600. 600, 900. Ai, gente, me perdi aqui nos séculos. Em 1640. E, assim, diz que ela inventou em 1640, mas mais pra frente vocês vão ver que vai ter mais uma inconsistência ali. Ele era sem cor, sem cheiro, e ele era incolor, sem cheiro e sem gosto. Ele não tinha odor, né? Incolor, incolor, sem cheiro e sem gosto. Ele não tinha gosto. Cara, tá difícil hoje a minha dicção. Já errei as palavras umas 10 mil vezes. Ele não tinha cheiro, não tinha cor, não tinha gosto. E ele era capaz de matar em poucos dias. A Júlia, ela se dedicava a, aos trabalhos de cosméticos, né? Ela se dedicava a cosméticos e alguns produtos farmacêuticos, né? Fármacos ali, como eu disse, ela era cosmetóloga e farmacêutica.
ela vendia a água tufana como óleo de São Nicolau de mirra. Então, era um óleo de São Nicolau de mirra. Maná de São Nicolau de mirra, não é óleo não, meu Deus, é maná de São Nicolau de mirra. Um óleo medicinal. Ai, eu li óleo, depois eu li de novo, a gente me perdoa hoje. Era um óleo medicinal. O maná de São Nicolau de mirra era um óleo medicinal que, supostamente, eu vou falar supostamente, gente, porque supostamente, não tem motivos para explicar supostamente. Supostamente, ele gotejava dos ossos do santo. Porque a gente não tem certeza, mas aparentemente era um óleo que gotejava dos ossos do santo. E que ele tinha na casa de todo mundo. Todo mundo daquela época ali, da Itália, Roma, ali naquela área ali, que se situa ali, né, onde ela trabalhava ali. E não só ela, como outras pessoas vendiam esse óleo também, né, gente? E ela não vendia óleo, né? Vocês vão ver. Ela vendia água tofana como esse maná, né? Que era um óleo, esse óleo. Então as mulheres compravam ele. Oxi, a porta abrindo sozinha. Gente, a porta abriu. Eles compravam, elas, mulheres, compravam esse óleo, a água tofana, como se fosse esse óleo. Então o marido não ia perceber, todo mundo tinha, né? Cara, ele vai ver lá a esposa com o frasquinho, né, do óleo extraído dos ossos do falecido santo, que faleceu no século XI, e toda a história ali, aqui que eu tô contando agora, se passa no século XVII. Então, vem extraindo óleo dos ossos do São Nicolau desde o século XI. E aí, a gente, e aí, desculpa, e aí, conte aí, porque eu fico nervosa, porque eu tenho que, né? Eu fiquei nervosa porque eu fiquei com medo de ter falado algo inadequado, mas não saiu algo inadequado. Porque, assim, é meio bizarro a gente pensar, não estou aqui para falar da fé alheia, mas é meio bizarro a gente pensar, mas é a fé de cada um, né? As pessoas acreditam no que move a fé delas. Mas é um pouco, porque assim, até onde não é exploração da fé alheia, né, gente? Porque imagina, gotejava óleo? Não sei. Aí é um papo muito complicado e eu vou acabar fugindo do nosso assunto em questão, né? Não vamos falar da exploração da fé, e sim do veneninho. As mulheres chegavam em casa com o frasco e os maridos não iam falar nada, tipo, que é isso com você, né? Era o normal, o óleo estava na casa de todo mundo usava. Eu não sei se eles tomavam ou aplicavam no corpo, mas eu acho que era como uma aplicação. E tinha fins medicinais, de cura. Então ninguém ia perceber que estava algo estranho ali. O veneno, ele podia ser administrado na água, no leite, no chá, né? Acho que na água, no chá, na comida ali, que ninguém ia perceber que ele era um líquido. Você misturava ali, já era na bebida. Se o marido gostasse de beber bebida alcoólica, elas estavam tacando lá e já era. Ele não ia perceber. Então, elas podiam é, administrar a quantia, ou quando elas quisessem que ele morresse. No caso, a mulher queria que o marido morresse daqui a um mês para não levantar suspeita. Então, ela administrava as gotinhas lá para daqui a um mês. Tipo, elas iam colocando ali, eu não sei se a Júlia explicava a quantia por tempo, ou se elas só iam assim na ideia da cabeça delas, né? Como se elas já não estivessem indo. Então, um mês, uma semana, para não levantar muita bandeira. Porém, não ia levantar bandeira. Porque no século XVII, muitas pessoas morriam sem motivo. Não que não tinha motivo para morrer, mas assim, por qualquer coisa, né? Bateu o dedinho na quina da mesa, as pessoas estavam morrendo. Porque a saúde era muito precária, era tudo muito precário. A qualquer momento você poderia pegar uma bactéria ali. Se hoje a gente já
eu no caso, né? Eu tenho toque e outros transtornos. Aí, então eu, Adriane, já tenho medo de pegar bactéria por qualquer coisa, morro de medo, gente, de qualquer coisa, Imagina naquela época que não tinha medicamento, não tinha, tinha medicamento, mas não eram tão eficazes. A medicina não tinha avanço, não era avançada como de hoje. Então, qualquer coisa, um espinho no pé, a pessoa falecia. Então, não levantava suspeitas. Estima-se, como eu falo para vocês, que não levantava suspeita, porque assim, estima-se que mais de 600 homens morreram entre 1633 a 1651, que é quando ela foi morta. Ela atuou ali em Anápolis, Sicília, Páramo e Roma. Então, Anápolis, Sicília, Páramo, que é onde ela morava, e Roma. 4 cidades, distritos, cidade, né? 4 cidades. Ela atuou ali firmemente, fielmente ali. Então, nessas 4 cidades que eu falei, 600, estima-se que mais de 600 homens morreram. Só que eu acho que até certo ponto, ok, mas chegou um ponto que eu acho que tenho certeza que suspeitaram. Porque por mais que era normal, não era tão normal, imagina. Em 20 anos, mais de 600 homens morreram da mesma causa. A cotofana, ela causava náuseas, né, ânsia, tontura, vômitos e diarreia. Acho que náusea e ânsia é a mesma coisa, gente. Ai, me perdoe. E diarreia. Vou dar um adendo aqui. Eu fiquei chocada esses dias que muitas pessoas morriam de diarreia. Eu fiquei sabendo dessa. E depois fui pesquisar, mas a primeira vez que eu ouvi falar, se eu não me engano, eu ouvi no modus operandi. Se eu não me engano, foi no modus operandi. Que é uma. Gente, eu não acreditei. A hora que eu vi, eu não acreditei. Aí eu fui pesquisar. E real, é real. Muitas pessoas morriam de diarreia. Eu, a diarreia, ela nos deixa muito baqueado. Mas imagina, morrer de diarreia? Ai, então, né? Morreu de diarreia. Causava diarreia, era uma das causas. E eu acho que por isso que demoraram para terem noção, assim, do que estava acontecendo. Porque é o que eu falei, náuseas, gente, qualquer coisa da náusea, uma virose, uma gripe. E não, eles não suspeitavam. Até agora que eu vou contar para vocês. Uma mulher, ela se chamava Condessa de Serri. Eu vou chamar ela de Serri, mas vou chamar só de Condessa. Ela usou todo o líquido. A Condessa usou todo o líquido do frasco para envenenar o marido, para se livrar do marido dela. Ela, ela usou todo o líquido. As mulheres demoravam um mês, semanas ali para completar o trabalho, para acabar não levantando suspeita. E a querida Condessa, nossa, não, né? E a Condessa foi lá e usou o frasco todo de uma vez. Né? Ok. Não tem, eu não achei se ele morreu, se ele faleceu ou se ele ficou vivo. Se foi para a família que ela contou, mas ela usou todo o frasco e se arrependeu, que foi quando ela foi forçada a. Em alguns lugares eu vi que ela contou para o seu esposo e outros contou para os familiares. Vamos colocar aqui que o homem deu sorte e não morreu. Ela foi forçada a contar, então ela se arrependeu, desistiu e perguntaram o que estava acontecendo, né? Se tinha alguma coisa. E ela foi depois ela foi forçada e se viu na necessidade de contar o que estava acontecendo, o que ela tinha feito, que ela contou, então que ela comprou a aquatofana com uma cosmetóloga e farmacêutica e decidiu que ia envenenar o marido, porém ela desistiu.
Foi aí que ela contou quem era, né? Que era a Júlia Tofana, que, pelo que eu li, ela já estava sendo um pouco procurada ali, porque já tinham levantado suspeitas e as autoridades já tinham ouvido burburinhos de que tinha uma mulher vendendo cosméticos para outros fins, né? Que não era só cuidar da pele, um chazinho para se acalmar. Eram para outros fins. Então eles já estavam meio que de olho. Não sei se eles tinham certeza que era ela, acredito que não, senão ela tinha sido presa antes, né? Essa moça, a condessa confessou o crime, confessou quem vendeu. Então a Júlia foi presa, torturada, e ela revelou que ela vendia a aquatofana. Ela vendia a aquatofana para as mulheres que iam à procura do seu trabalho. Para isso, ela foi presa junto com outras 3 mulheres, que aqui, pelo que eu li, uma era filha dela e as outras 2 eram empregadas, trabalhavam para ela junto com ela na farmácia. Os negócios, né, iam muito bem, era bem movimentado. Então ela precisava de outras mulheres para trabalhar com ela. Ela confessou que ela atuou principalmente no período da peste, que a peste negra demorou para os médicos, as pessoas, as autoridades descobrirem qual era a causa, o que estava causando. Se eu não me engano, eu acho que depois o nome veio, depois ainda de tudo ter acontecido, esse nome, a peste negra, veio bem depois. Que era por conta dos ratos, gente. Eu posso falar sobre também essa tragédia que foi, se vocês quiserem. Mas era porque tinha, cara, a Europa tava foda ali. E ela atuou principalmente no período da peste. Então, com todo mundo morrendo ali, cara, ninguém ia perceber que alguns homens acabavam morrendo também, né? Chega a ser bizarro. E ela foi morta e ela foi enforcada junto com as outras 3 mulheres. Elas foram enforcadas. Ali, a, aqui não diz, né? Eu não achei se a condessa foi condenada junto, se foi morta junto com a Júlia e essas outras 3 mulheres. Não sei nem se ela tá entre essas 3, né? Se era a empregada, ela e a filha, ou 2 empregadas e a condessa, que não disse se a condessa sofreu alguma punição do tipo ser enforcada, ou queimada, ou qualquer outra forma que eles assassinavam mulheres naquela época. E tem uma história muito interessante de quase 200 anos depois da Júlia, que o Mozart. O Mozart, ele morreu, dizem que ele morreu de uma infecção, uma bactéria infecção na garganta. E outros lugares dizem que era no ouvido. Sempre, eu achei bactéria infecção no ouvido ou na garganta. Porém, o Mozart, ele nunca se levantou do seu leito de acamado, né? Ele ficou doente, acamado e nunca mais melhorou. Ele deu uma declaração no seu leito de morte, logo antes, um pouquinho antes de morrer, de que ele tinha sido envenenado por aquatofana. Porém, não tem registros de que ele realmente foi envenenado por aquatofana, tanto é que um monte de veículo de informação que eu procurei não tinha certeza se foi bactéria na garganta ou no ouvido que ele veio a falecer por essas causas. Ele, né, faleceu em 1791, 200 anos, quase 200 anos, né, cento e pouco, quase 200 anos, sou ruim de matemática. Já peço perdão para vocês aí. Aos 35 anos de idade. Em 1791, aos 35 anos de idade, Mozart veio a falecer. Como eu já disse, no seu leito de morte, ele disse ter sido envenenado por aquatofana, mas ninguém tem certeza. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu sou um pouco nova nisso. Então, eu me embolo. Eu vou tentar editar, tirar as partes que eu acabei me enrolando demais. Mas me desculpem, não é a minha intenção enrolar tanto assim
né, no episódio ou me perder nas palavras, só que eu sou nova nisso, né? Então acaba que eu fico um pouco nervosa demais e começo a falar muito rápido. Se vocês tiverem alguma sugestão aqui de algum caso que você, ou filme, ou caso, pode ser sobrenatural, crime, ou sobre algum filme mais dark, que eu também dei uma pincelada no filme do O Corvo no último episódio, junto com a tragédia do Branoli, que se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, tá? Para eu estar vendo e possivelmente gravando depois. Sua opinião é muito importante e a curtida. Me seguir, gente, se inscreva aqui, por favor. Me sigam nas outras redes sociais também, que eu vou tentar deixar aqui embaixo, linkado aqui, tá? E compartilhem, se vocês gostaram. Compartilhem com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo também. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!